Mas, irmãos, nós estamos vivendo um momento onde a igreja ela está revestida nessa hora de vestes reais. Havia um plano para que todo o povo de Israel fosse eliminado. E Esther seria uma peça fundamental para salvar o povo de Deus. Pois ela clamou ao rei por misericórdia. Há irmãs, como sinal que diz aqui, né, que algumas que se acham despreparadas. Tem dúvidas se o Senhor tem usado as irmãs, ou se tem falado com as irmãs. Mas sabe que as irmãs podem ser órfãs, podem estar desamparadas no momento, mas olha, Mardoqueu está presente. Mardoqueu é o tipo do Espírito Santo, que conhece todos os desejos do reino. E quando ele fala conosco, ele nos dá a direção. Quando Mardoqueu falou com você, olha, Esther, o rei gosta de vinho. Prepara para ele a banquete do vinho. E o texto do qual nós nos fala, ao terceiro dia Esther se vestiu. Nós estamos revestidos do Espírito Santo nessa hora. Ao terceiro dia, porque nós sabemos o sentido desse terceiro dia aqui. É morte e ressurreição. Há uma igreja que não deixou de pregar isso. As nossas vestes são vestes reais. Nós pregamos a um Deus que ressuscitou no terceiro dia e que voltará para buscar a sua igreja. E isso tem despertado no olhar do rei as nossas vidas, como igreja fiel do Senhor. Você, meu irmão, como igreja fiel do Senhor, você tem vencido as investidas de Amã, que o tempo todo amou contra Mardoqueu. Não amou contra Esther, não. A investida nessa hora é te colocar em dúvida como esse sinal aqui. Será que estou sendo usado? Será que o Senhor está falando comigo? A forca não é para a igreja. A forca é para Mardoqueu. A forca é para o Espírito Santo. Forcar é calar. É impedir que qualquer som saia. Mas nessa hora, toda a investida do adversário tem caído por terra nessa hora. Porque a força que estava para Mardoqueu se voltou contra Amã diante da ordem do rei. Mas nessa hora, nós não temos deixado de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo tem prazer em falar conosco. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Tem te vestido, dado condição às irmãs de estar diante do rei, que é o Senhor Jesus. Estamos diante do rei. Quando o rei olha, ele aponta o seu cetro. Da eternidade, o Senhor tem nos dado ordens, dirigidas pelo Espírito Santo. Nós somos uma igreja que vestimos a doutrina. Não somos merecedores. Há um preço de morte que estava sobre Esther. Há um preço de morte que estava sobre a nossa vida. Mas ao terceiro dia, o rei se encantou conosco, porque a nossa palavra não mudou. Os ventos vão vir, a mão vai se levantar, mas nós cremos no Deus vivo. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Deus ao qual tem visto em nós vestes reais, vestes de salvação. Nessa hora, você vai colocar o seu coração novamente diante do Senhor. Se o teu coração ainda está triste e vazio, olha, Esther estava com o seu coração triste, pelo decreto que estava escrito por Amã, de matar o seu povo. Mas aquele dia, diante do rei, ela foi chamada de rainha.
Você está diante do Rei Jesus nessa hora. E a justiça desse mundo não cairá sobre a sua vida, mas a justiça do Rei Jesus já caiu sobre a sua vida.